Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao mini curso de Planejamento Financeiro. O meu nome é Eduarda Korzanowski e eu vou estar junto com vocês ao longo dessa jornada. Para começar, eu vou me apresentar um pouco, vou explicar também como que vai funcionar esse curso e falar rapidamente das etapas que constituem um planejamento financeiro. Bom, como eu já disse, meu nome é Eduarda, eu sou formada e eu tenho mestrado em Economia e durante 4 anos, mais de 4 anos, eu trabalhei em uma gestora de recursos. No entanto, eu resolvi sair para abrir a minha própria empresa de planejamento financeiro por sentir falta de estar realmente perto do público, das pessoas e poder ajudar elas com as suas finanças. Esse tempo, que eu passei trabalhando como economista numa gestora de recursos permitiu que eu conhecesse mais a fundo o mundo dos investimentos e por conta disso, hoje eu consigo transmitir de uma maneira mais clara para as pessoas esse assunto que muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças. Como é que vai funcionar o nosso curso, O nosso curso, ele é composto por diversos vídeos que não vão ter longa duração, são vídeos aí de no máximo 15, 20 minutos, onde eu trouxe de maneira bastante prática para vocês alguns componentes que vocês já vão conseguir colocar no dia a dia para organizar melhor as suas finanças. Então, antes de começar o curso, a minha dica é que você já separe um caderninho e uma caneta para já começar a colocar a mão na massa e fazer as anotações que vocês achem necessário. Vamos falar um pouquinho, então, sobre planejamento financeiro? Vamos começar, então, explicando como que um planejamento financeiro está dividido e como que esse curso, ele é estruturado. Muita gente, quando pensa em planejamento financeiro, pensa somente em planilhas, naquela organização que a gente faz para ver, se os nossos gastos estão de acordo com as nossas receitas, mas um planejamento financeiro vai muito além disso. Muitas pessoas também pensam ali na parte de investimentos, mas um planejamento financeiro completo, ele engloba muito mais etapas. Então, a gente vai começar, nessa primeira aula, falando um pouquinho desses componentes do planejamento financeiro. Depois, a gente vai falar um pouquinho de orçamento pessoal e familiar. Então, dicas práticas para você montar o seu orçamento. E vocês vão ver, que diferente do que muitas pessoas pensam, não é necessário planilha de Excel para montar um orçamento. Depois, vamos falar ali de crédito e de endividamento, como lidar aí principalmente com o cartão de crédito e o que fazer se você está endividado. Vamos falar um pouquinho de conceitos iniciais de investimento. É claro, que o mundo dos investimentos, ele é um mundo bastante amplo, tem diversos produtos disponíveis no mercado. A gente poderia, fazer um curso só falando sobre investimentos, mas aqui a ideia é passar os aspectos gerais, os pontos iniciais para você que quer começar a investir. Seguindo, vamos falar também um pouquinho sobre aposentadoria, esse tema que vem ganhando cada vez mais relevância, dado que a nossa população está envelhecendo cada vez mais e a gente também tem problemas aí no financiamento das aposentadorias. Então, como que a gente faz para manter o nosso estilo de vida depois de aposentado? E, por fim, vamos falar ali de alguns outros pontos que também constituem o planejamento financeiro, mas que são pontos, que não são essenciais nesse primeiro momento. Então, essa vai ser a estrutura do nosso curso. Mas antes da gente ir a fundo, vamos comentar um pouquinho, de cada uma das etapas, fazer uma breve introdução de cada uma das etapas. Conforme eu mencionei, a maior parte das pessoas conhece aí principalmente a fase de gestão financeira e gestão de investimentos, mas um planejamento financeiro vai muito além disso. Vamos falar de gestão financeira, então é a etapa que todo mundo conhece mais, é onde a gente analisa, a primeira situação financeira da família, então ver se essa família está gastando mais do que recebe, ou se tem dinheiro sobrando no final do mês, ou às vezes, tem famílias que estão ali no limite entre o que recebem e o que gastam, então a primeira parte é a gente colocar tudo isso no papel e ver qual a situação dessa família. Nessa etapa, muitas vezes a gente tem que aí trabalhar comportamentos também. Então, por exemplo, famílias que a gente vê que estão gastando mais do que recebem, a gente vai precisar estudar o comportamento, de por que isso está acontecendo. Aqui, muitas vezes, entram questões psicológicas envolvidas também, da situação familiar, do grupo onde ela se encontra. Então, todo esse trabalho é feito aqui na primeira parte de gestão financeira. É a parte que todo mundo fala, que é a parte de cortar gastos caso seja necessário. Mas um ponto importante de observar é que muitas vezes a gente também trabalha e pode ter ideias não só para corte de despesas,
mais para aumento de receitas. Vamos falar um pouco disso mais adiante. Depois de organizar a casa, a segunda etapa seria a parte de gestão de investimentos. E aí sim, né, tentar descobrir qual o seu perfil do investidor, qual o seu momento de vida, quais são os seus sonhos e objetivos, para a gente conseguir, então, investir, depois de organizar a casa, de acordo com tudo isso que eu acabei de mencionar. Então, ver quais são os produtos que seriam ideais para você. Em seguida, a gente tem a gestão de riscos e seguros. Então, é a gente fazer um levantamento, né, de todos os riscos a quais estamos expostos. E quando a gente pensa em seguro, né, geralmente a gente pensa em seguro de bens, então para casa e para carro, que são os seguros mais conhecidos, mas a gente também tem seguros ali que tratam de vida, né? Então, seguro de vida, seguro, por exemplo, para um profissional autônomo, um médico, existem seguros específicos para isso. Então, aqui a gente também faz essa análise, ela se torna bem importante, principalmente para quem tem família constituída, para quem tem dependentes. Então, essa seria a terceira etapa de um planejamento financeiro. Depois, a gente passa pela parte de planejamento tributário, onde o objetivo é a gente trabalhar ali com elisão fiscal, e não confundam com evasão fiscal, que é a prática ilegal, né, de não pagar ou pagar impostos reduzidos, mas a elisão fiscal tem como objetivo ver como que as pessoas podem, né, se utilizar aí de benefícios tributários a seu favor. Normalmente, essa parte é feita com outros profissionais, principalmente advogados tributaristas. Depois, a gente passa para o planejamento da aposentadoria. A gente sabe que grande parte das pessoas atualmente contribui somente para o sistema público de aposentadoria. Cada vez se faz mais necessário apresentar as opções de previdência privada. Então, tudo isso é analisado nessa etapa do planejamento para que as pessoas consigam o máximo possível manter o seu padrão de vida ao se aposentar. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a parte de planejamento sucessório, onde o principal objetivo é redução de custos, né? Quando a gente tem a transição, a passagem de um bem de um familiar para outro, mas também é evitar litígio entre os familiares. Então, evitar aí conflitos entre os familiares após o falecimento de alguém querido. Então, tudo isso é trabalhado na parte de planejamento sucessório, essas questões, né, de inventário, como que funcionam as distribuições de bens, e claro, também juntando aí com o planejamento tributário, a parte de pagar menos impostos ao fazer essa transmissão. A gente vai falar um pouquinho disso também. E uma pergunta muito comum é a seguinte, Duda, quando eu vou fazer um planejamento, né, financeiro, eu preciso passar por todas as etapas? E a resposta é não. O seu planejamento financeiro, ele vai depender muito da etapa de vida na qual você se encontra. Então, por exemplo, né, um estudante, um recém-formado estudante de medicina que começou a sua carreira agora, de repente, para ele não vai fazer sentido a gente trabalhar com a parte de seguro, pois ele não tem nenhum bem ainda, está começando a sua vida, começando o seu acúmulo de bens. Talvez não faça sentido a gente fazer a parte de planejamento sucessório, pois ele ainda não constituiu família. Enfim, a gente trataria dessas partes, trataria mais ali da parte de gestão financeira, investimentos, planejamento de aposentadoria e planejamento tributário. Diferente do que se eu for atender, por exemplo, um senhor de mais idade que constitui família, tem filhos, com ele sim faria sentido a gente trabalhar também, então, tanto a parte de seguros quanto de planejamento sucessório. Então, vai depender aí do seu momento de vida e só lembrando, né? A gente faz um planejamento financeiro inicial, mas o ideal é que cada vez que a gente tenha mudanças grandes em nossa vida, como um casamento, como uma mudança de cidade ou de país, a gente reavalie esse planejamento. Caso nada desses eventos grandes aconteçam na nossa vida, mesmo assim a gente também indica que esse planejamento financeiro ele esteja revisitado e monitorado de tempos em tempos. Isso porque nossos gostos mudam, nossos sonhos mudam. Talvez 6 meses atrás eu quisesse comprar uma casa, hoje aconteceu alguma coisa que eu não quero mais, e aí tudo isso influencia nesse planejamento financeiro. Então, aqui a ideia é a gente dar os passos iniciais para vocês começarem a montar esse planejamento, mas o processo de monitoramento e de reavaliação dele é constante. Bom, pessoal, nessa aula era isso. Espero vocês na próxima.